bastante séria, uma reflexão sobre o papel político dos militares no Brasil, isso é muito importante, né? Mais do que nunca, eles têm hoje, eles desempenham um papel fundamental no Estado, mais uma vez, né? E, então, essa reflexão que a Carol traz para a gente aqui hoje é muito importante, né? Eu vou, em primeiro lugar, então, apresentar a Carol. Antes, quero só dar mais um aviso, né? A nossa próxima sessão, que é a nossa última, que é o nosso encerramento, estava previsto para o dia 19/11, né? Que é a próxima semana. No entanto, o professor Gianni Freso, que vai fazer a palestra, ele se mudou para a Itália e ele teve problema de agenda. Então, a nossa próxima sessão, que é o encerramento, será dia 23 de novembro, no mesmo horário, às 3, né? É o nosso encerramento e eu gostaria de contar com a presença de todo mundo, né? Então, nós vamos, como sempre, nós vamos fazer a divulgação e eu faço um chamado aqui especial para que estejam todas e todos presentes, né? O professor Gianni Freso é o presidente da Associação da International Gramsci Society Brasil. Ele acabou de lançar um livro sobre a biografia intelectual de Gramsci e ele vai falar sobre esse assunto aqui com a gente. E eu acho que, para quem tem interesse em pesquisa na área, vai ser muito importante, né? O professor Gianni Freso está conosco aqui na luta, na UFPB, virtualmente. Ele foi o primeiro a se colocar, foi ele que sugeriu a nota da IGS Brasil. Então, ele está junto com a gente aqui nessa luta, na divulgação do que está acontecendo aqui. Bom, então, sem mais delongas, Ana Caroline Nogueira é mestre em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Economia, Política e Trabalho, o GPET, o FPB, e do Grupo de Pesquisa Materialismo e Modernidade, o FPB. Ela defendeu a dissertação em 2019, com o nome A Atuação dos Militares na Revolução Passiva Brasileira, e hoje o tema que ela vai tratar aqui com a gente é os intelectuais militares na Revolução Passiva Brasileira. Então, Carol, você tem 50 minutos ao todo, com 40 minutos eu te aviso, tá? Você prefere que eu te avise no chat ou que eu te interrompa? Pode me interromper. Tá, então com 40 minutos eu te aviso, aí você tem mais 10, e aí depois a gente abre para as questões. Então, como sempre, gente, a Carol, no meio da fala dela, ela já colocou no roteiro, né? Eu mandei para todo mundo o roteiro. No meio da fala dela, ela vai abrir para questões pontuais, então, quem tiver questões que não sejam de discussão de fundo, de discussões teóricas mais de vulto, que sejam questões mais pontuais, vocês podem colocar no meio da fala. E no final a gente abre para as questões. No entanto, durante toda a fala, se tiver questões que vocês não querem esquecer, não querem perder, escreve no chat que eu estou atenta, e aí no final eu coloco para ela, tá certo? Então, Carol, a palavra está com você. Obrigada desde já. Oi, gente, boa tarde. Como a professora Luciana já me apresentou, né? Eu sou Ana Caroline e irei contribuir com o círculo de leituras hoje com o tema Os Intelectuais Militares na Revolução Passiva Brasileira. Luciana, eu que te agradeço pelo convite imensamente, né? Por fazer parte deste grupo. Quero aqui deixar registrado também o meu agradecimento aos demais professores, né? Que fazem parte da administração do Círculo de Leituras. Dizer que estou muito feliz em estar aqui contribuindo com as discussões do grupo, o qual eu faço parte desde a sua fundação, né, lá em 2016, como o Tiago colocou na apresentação dele, tudo era mato quando a gente chegou, e a gente começou a estudar os cadernos do Cárcere, né, o grupo de estudo sobre os cadernos do Cárcere, e depois nós ampliamos e se tornou esse grupo que é multidisciplinar, né? Então, assim, dizer da minha felicidade pela consolidação do grupo, Lu, e também a questão do grupo estar resistindo nesses tempos adversos, né? Além da crise sanitária que nós estamos vivenciando, esse tempo
de interventores, né, na UFPB. Então, dizer que estou muito feliz em estar aqui contribuindo com esse tema também, que dá luz para entendermos essa realidade que nós estamos atravessando. Então, gente, esse tema que nós iremos discutir hoje, ele é resultado da minha pesquisa desenvolvida no mestrado, né, como a professora Luciana já colocou, que eu tive a felicidade de ter sido orientada pela professora Cláudia, que está aqui presente, e também orientada pela professora Luciana, né, que é coordenadora do grupo. E nós seguimos uma linha de raciocínio também que servirá para a apresentação de hoje, que nós estudamos inicialmente as categorias de Gramsci, né, passando aí pela categoria de intelectuais, da Revolução Passiva. Essas categorias acabam lançando luz para que nós possamos analisar a realidade brasileira. Então, aqui eu trouxe uma epígrafe de Walter Benjamin, né, me lembrou muito o saudoso professor Rebois, que esteve na minha banca, quando ele diz que o lugar do intelectual na luta de classes só pode ser fixado, ou melhor, escolhido, em função de sua posição no processo de produção. Então, a partir dessa perspectiva de que o intelectual ele está diretamente imbrincado, né, a uma das classes sociais do modo de produção capitalista, é que nós avançamos na caracterização dos militares no processo da Revolução Passiva brasileiro enquanto intelectuais. Só a título de introdução deste tema, dizer que esse tema está diretamente imbrincado ao quadro da questão nacional, a partir da formação do Estado burguês brasileiro e a atuação dos militares na política, em especial os tenentes, ao representarem a ética e a política burguesas. Então, em torno do conjunto dos militares, nós nos debruçamos mais especificamente sobre o movimento tenentista, né, que teve uma grande relevância para esse momento da Revolução Burguesa, entre aspas, de 1930. Então, nas análises que se debruçam sobre o momento histórico de 1930, é consensual que esse período demarca um momento fundamental no processo de constituição de um Estado burguês no Brasil, que não é definido por uma sublevação popular. Então, a princípio, eu também já queria fazer aqui essa ressalva de que, considerando o longo processo da Revolução Burguesa Brasileira, né, até 64, nós nos debruçamos sobre a década de 30, né, e será sobre esse momento histórico que nós iremos nos deter mais especificamente, né, nessa discussão de hoje. Então, para subsidiar os estudos sobre a categoria de intelectuais e da Revolução Passiva, nós nos apropriamos dos cadernos do Cáceres, de número 12 e 19, que é onde Gramsci trata mais detidamente essa temática. Então, na definição de intelectuais, Gramsci faz um questionamento fundamental para a compreensão desse assunto. Lá no roteiro, vocês podem acompanhar essas citações que eu vou ler. Ele coloca que os intelectuais são um grupo autônomo, independente, ou cada grupo social tem sua própria categoria especializada de intelectuais. Então, mais à frente, o próprio Gramsci ele responde a esse questionamento quando ele diz que no processo histórico de constituição das diferentes categorias de intelectuais, todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função. Então, quando o Gramsci está se referindo a essa categoria de intelectuais, e ao passo em que ele afirma, né, que todo grupo social cria para si uma camada de intelectuais, não está se referindo ao sentido erudito deste termo, né, de um sujeito que está no mundo acadêmico ou do mundo da produção de conhecimento, mas um sujeito ou um grupo
pode ser tanto individual como coletivo, que assume, de fato, uma função de dirigentes, né, que auxiliam no processo de organização e de conscientização do grupo social ao qual está vinculado. Então, isso também chama atenção, né, para o caráter da importância da participação do intelectual no âmbito político, não somente da produção econômica em si. Com isso, nós também podemos visualizar que Gramsci faz um rompimento com qualquer tipo de distanciamento naturalizado entre o intelectual e as massas, né? Gramsci deixa isso bem definido quando ele diz que todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens têm na sociedade a função do intelectual. Então, nós todos somos considerados, né, como intelectuais no sentido da capacidade de direção de um movimento, né, e da nossa própria classe à qual estamos vinculados. Nem todos nós exercemos essa atividade. Gramsci também estabelece uma pequena separação, né, uma pequena, como é que eu posso dizer, diferença entre os intelectuais, os orgânicos e os tradicionais, né? Então, os intelectuais orgânicos é aquela camada que está no interior de cada classe, caracterizada mais pela especialização em determinados aspectos do mundo da produção, de modo intrinsecamente relacionado aos grupos sociais emergentes. Então, os intelectuais orgânicos estão mais vinculados aos grupos progressistas, né, que estão do ponto de vista dos grupos sociais emergentes. Já os tradicionais são considerados os estratos pré-existentes, que já existiam antes das novas formas de organização social e econômica, ligados aos compromissos dos velhos grupos, que mantêm concepções tradicionais, tanto na ética como na política, e moralmente também, que disseminam ideologias conservadoras, perpassando modificações sociais e políticas no decorrer da história. Há também uma característica mais específica do ponto de vista dessa distinção entre os intelectuais orgânicos e tradicionais, que eu achei bem interessante, da professora Luciana, quando ela coloca que esse aspecto se evidencia diante da nova formação social. Se a posição intelectual apresenta um aspecto regressivo, baseado na manutenção das concepções tradicionais, ultrapassadas, que se caracteriza como intelectual orgânico, né? Ou se é progressiva, ou seja, se está ligada às necessidades econômicas, políticas e éticas dos grupos sociais mais avançados. Então, o que podemos dizer, né, em síntese, que o que caracteriza de forma mais objetiva o tipo de intelectual é o grau de organicidade que esse sujeito estabelece com as classes sociais no processo de produção. Se ele está mais vinculado ao grupo social progressivo ou ao grupo social conservador. Então, o conceito de revolução passiva também está vinculado ao conceito de intelectuais, né? Uma vez que nos cadernos nós percebemos que há uma teia de conceitos, né? Eles estão sempre imbricados. E o conceito de revolução passiva, que nós utilizamos para caracterizar o processo da Revolução Burguesa Brasileira, se caracteriza, no estudo de Gramsci, no processo da unificação do Estado italiano, né, do ressurgimento. Que esse processo, diferente do tipo de revolução clássica, como se deu na França, foi um movimento de unificação, de modernização pelo alto, em que não houve participação das massas populares de maneira ativa, né? Então, Gramsci também denomina esse processo de revolução sem revolução. Originariamente, o conceito de revolução passiva aparece nos escritos da principal obra de Vincenzo Cuoco, quando ele utilizou esse conceito para analisar a Revolução de Nápoles, né, em 1799. Então, Cuoco utiliza esse conceito para fazer referência à Revolução de Nápoles, que foi fomentada a partir da influência dos acontecimentos externos, como a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, limitando-se a um grupo pequeno de intelectuais que não soube se ligar às necessidades do povo. Então, Gramsci se apropria desse conceito de Cuoco e utiliza para analisar a Itália, né?
nesse processo de unificação do Estado italiano. Mas também ele considera, né, que a Revolução Passiva é um conceito que pode ser utilizado para analisar épocas complexas de transformações históricas. Com isso, Gramsci atribui um novo conteúdo ao conceito de Cuoco e possibilita a leitura de acontecimentos a nível mundial, que são semelhantes à realidade do país que foram do qual foi utilizado originariamente, né? No caso da Itália, que foi um processo de constituição também de um Estado burguês. Então, esse processo de unificação do Estado italiano, a partir do qual se constituiu uma burguesia nacional, caracterizado por Gramsci como Revolução Passiva, aconteceu mediante um pacto pelo alto entre as velhas classes dominantes e as novas classes burguesas emergentes, né? Então, com o esforço de síntese, é possível elencar algumas características consideradas fundamentais para uma melhor elucidação da Revolução Passiva. O primeiro elemento é o fato desse movimento ter sido marcado pela ausência de iniciativa popular unitária, o que não implica uma total eliminação das movimentações populares, mas estas são eventuais. Então, nesse momento, não houve um elemento ativo, né, de uma irrupção, de um movimento disruptivo da ordem, como um elemento jacobino, né? Então, o elemento jacobino na Revolução Passiva, ele é ausente. Uma segunda característica é o fato do desenvolvimento italiano acontecer como reação das classes dominantes ao subversivismo esporádico, elementar e não orgânico das massas populares, de modo que o impulso à modernização é simultâneo à reação. Então, quando o Gramsci ele está analisando a história, ele sempre analisa a história como momentos de propulsão e de retração. Na Revolução Passiva, esse movimento ele é simultâneo e não diacrônico. E o terceiro elemento é o fato de que nos períodos das restaurações se mantém o status quo, ao mesmo tempo em que acolhem certa parte das exigências que vêm de baixo, o que Gramsci denomina de restaurações progressistas. Então, nesse momento em que se acolhe essas demandas, né, dos subalternos, é uma forma claramente de que não haja uma irrupção, né, do ponto de vista jacobino, e que esses movimentos não venham a transgredir a ordem, né? Como um desdobramento desse processo de revolução passiva, Gramsci considera um outro elemento, que é o transformismo. Inclusive, no caderno 10, ele coloca, né, que o transformismo é uma das formas históricas da revolução passiva. O transformismo se caracteriza pelo processo em que, naquele momento, né, no ressurgimento, havia uma crise parlamentar em que o Partido da Ação tinha uma direção mais fluida, né, não tinha uma direção consolidada, e acaba aderindo, sendo cooptado pelo Partido da Ordem, que era o Partido dos Moderados. Então, Gramsci explica esse processo de transformismo de duas formas, né? Através de um processo individual, quando apenas há a cooptação de líderes, ou mesmo dos seus intelectuais, né, do partido, e também o transformismo de grupos inteiros, quando todo o partido passa a aderir ao Partido da Ordem. Então, essas categorias, tanto a categoria dos intelectuais, como a categoria da Revolução Passiva, que inclusive também já foi discutida em encontros anteriores, se colocam como fundamentais para nos ajudar na compreensão da constituição do Estado burguês no Brasil e para entendermos, né, a particularidade de como isso se processa aqui no nosso país. Então, é consenso nas análises, como eu já havia colocado, né, desde o início da apresentação, que a década de 1930 foi um momento central no processo da Revolução Burguesa Brasileira. E a partir de 1920, nós podemos assistir, né, uma transição desse padrão de dominação vigente, que vinha desde a Primeira República. Então, a partir dos anos 1920, inaugura-se uma conjuntura histórica, política e econômica, em que há
uma transição para uma dominação tipicamente burguesa, né? Então, as oligarquias deixam de ser hegemonicamente, né, a classe que está no comando do Estado e passa um pouco aí a se inserir a burguesia industrial emergente. Então, essa conjuntura se coloca como pano de fundo dos movimentos militares que nós iremos abordar mais à frente, a exemplo do tenentismo. Então, aqui também se evidencia um elemento-chave da particularidade da burguesia brasileira, uma vez que ela se desenvolve no seio das oligarquias agrárias, né? Carlos Nelson Coutinho considera que esse movimento se dá através de um rearranjo entre as velhas oligarquias e a dominação burguesa na sua fase embrionária. Então, o que é que nós temos nesse momento? Um capitalismo emergente, né? Uma conjuntura de um capitalismo embrionário, que surge dependente das oligarquias agrárias, ao tempo em que há uma modernização pelo alto, né? Uma articulação pelo alto, sem o protagonismo das massas populares. Embora nesse momento nós possamos visualizar algumas movimentações populares, elas acontecem muito pontualmente, mas não alcançam uma unificação na sua pauta, do ponto de vista de se tornar um movimento disruptivo. Então, nesse momento, a política oligárquica presidencial, né, que se colocava através das alianças entre as oligarquias, inclusive que ficou bastante conhecida como café com leite, né, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, não representava os interesses políticos dos militares, né? Eles colocavam sempre pautas liberais, né, e burguesas, que exigiam, inclusive, sobre o dito de purificar o regime e de republicanizar a república. Então, o exército ele não possuía uma homogeneidade ideopolítica, estavam divididos, nesse momento, entre duas frações. Uma delas era a dos legalistas e a outra era dos revoltosos. As legalistas que defendiam a ordem, né? A dos revoltosos que se articulavam através de movimentos armados, como o tenentismo, né? Que se desenvolveu a partir desses movimentos. Então, o tenentismo se articula, né, como um movimento armado de setores do exército, né, em especial os tenentes, que consideravam que, através desse movimento, poderiam fazer uma reivindicação das suas insatisfações, né, expressando a sua insatisfação com a situação política do Brasil. Então, esse movimento ele foi deflagrado sem uma necessária articulação com os elementos civis. O movimento tenentista também se colocava como um movimento revolucionário, embora aparecesse paralelamente como defensores de um projeto reformista. Então, os tenentes assumem o protagonismo de revolucionários, como coloca Werneck Sodré, embora tivesse uma ideologia de um movimento conservador, né, pequeno burguesa, reformista, colocada no plano ético. Então, o que se pode observar nas análises desse movimento é que há um ponto comum ao considerá-lo como um movimento que não possuía uma estrutura definida, um programa, tampouco um projeto de sociedade a ser implantado. Então, com isso, fica evidente que o movimento tenentista, ele é um movimento predominantemente militar, né, que se constitui no interior da casta militar, mais especificamente do Exército, mas passa a expressar interesses que se contrapõem à ordem oligárquica vigente. E, com isso, a maior parte dos autores, né, que estudam esse movimento podem defini-lo como um movimento ideologicamente e politicamente difuso, né, e contraditório. Então, o que os tenentes questionavam a fundo era o sistema político a partir das alianças oligárquicas. O que eles estavam insatisfeitos, de fato, era com essas alianças oligárquicas. Mas não tocavam nos seus determinantes, né? Não criticavam as relações sociais que estruturavam a nascente sociedade capitalista. É importante salientar que as reivindicações dos militares centravam-se em torno de pautas liberais e burguesas,
como o voto secreto, a independência do judiciário e o recrudescimento do papel do Estado, né? Então, eles sempre estavam alinhados aos interesses e às necessidades dessa classe burguesa que estava emergindo, né? Contrária às oligarquias que estavam vigentes. Então, eles passam a expressar uma nova ordem no Brasil, carregando em seu seio as contradições próprias dessa ordem, né? Enquanto movimento difuso e contraditório. Ou seja, do novo que se apoia no velho para nascer. Então, esse movimento tenentista, ele vai se desdobrar a partir de 1922 com o Levante, né, conhecido como a Revolta do Forte de Copacabana, aos 5 de julho de 1922, quando eles invadiram o forte, ao comando de Euclides Hermes da Fonseca. Esse movimento durou cerca de um dia. Posteriormente, né, 2 anos após, aconteceu o Levante Paulista de 1924, que aconteceu em homenagem aos companheiros, né, deles que haviam falecido nesse primeiro levante, e também tinha como objetivo a derrubada do governo de Arthur Bernardes, à época. A principal cidade-alvo era São Paulo, que também se constituía no maior parque industrial desse período. Como esse movimento de 24 não alcançou seu objetivo de derrubar Arthur Bernardes da presidência, surgiu um outro movimento em apoio, né, que foi a Coluna Prestes. Esse movimento foi comandado por Luiz Carlos Prestes, né, que deu nome à coluna, e surgiu em apoio a esse movimento paulista, percorrendo todo o interior do Brasil. Né? Esse movimento durou cerca de 2 anos e meio, tinha em média uns 1.000 homens do exército, e uma das coisas que eles cumpriam durante a marcha da Coluna Prestes é o fato de que eles queimavam talões e listas de cobradores de impostos, libertavam os presos e também destruíam aparelhos de torturas dos presos. Prestes, nesse movimento, se consagrou, né, como uma figura histórica e até mesmo folclórica, né, de Cavaleiro da Esperança. E é justamente em sua homenagem que a coluna carrega esse nome. No entanto, a coluna não alcançou o objetivo de derrubar Arthur Bernardes, né, como presidente. Posterior a esse movimento, Prestes se exilou na Bolívia, em razão da perseguição, né, do movimento, onde ele começou a receber visitas de representantes do Partido Comunista Brasileiro, à época, o Astrogildo Pereira, né, que visitou o Prestes, inclusive lhe entregou alguns livros que tinham uma perspectiva mais crítica, e foi quando o Prestes começou a se aproximar do marxismo, né, e a fazer leituras desse viés mais crítico. Só posteriormente é que ele aderiu ao socialismo e deixou as carreiras do exército. Nesse interregno, né, em meio a esse período do exílio de Prestes, houve uma retomada desse movimento tenentista através da Aliança Nacional Libertadora. Acho que no roteiro eu só coloquei a sigla, ANL. Então, essa organização tinha como objetivo dar continuidade ao tenentismo e se constituía dos militares remanescentes desse movimento. Tinham agora como objetivo a deposição do Getúlio Vargas. Com as irrupções, né, desse movimento, quando eles começam a fazer certos levantes, ainda aqui no Nordeste brasileiro, em Natal e em Recife, o governo Vargas vai responder de forma contraofensiva, né, contra esse movimento, e Prestes e Olga, que é a sua companheira, serão presos, né, e só após 4 anos é que Olga foi entregue ao regime nazista da Alemanha, quando foi torturada até a morte. Então, após 1945,
já estou aqui me adiantando um pouco, porque eu ainda vou voltar nesse período histórico, mas só para adiantar que só em 1945 é que Prestes ele conseguiu uma anistia, mas até a sua morte, né, ele se posicionava contrário às chapas e aos partidos que apoiavam a ditadura varguista. Então, a direção dos tenentes, após a saída de Prestes, né, da carreira militar, passou a ser assumida pelo general Góes Monteiro, que também foi uma das figuras que motivou o processo de transformismo operado pelos tenentes. Eu coloquei uma pausa nesse momento. Alguém tem alguma dúvida mais pontual sobre a minha fala? Nada aqui no chat. A Riviane tem. Riviane, você quer abrir o microfone ou quer escrever? Fique à vontade. Eu vou falar. Boa tarde. Nessa parte que você falou sobre a diferenciação do intelectual tradicional e orgânico, ficou bem claro. Só que aí eu queria saber a diferenciação do intelectual orgânico ligado à classe dominante e do intelectual orgânico ligado à classe subalterna. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa diferenciação. Eu vou pedir ajuda à Luciana, porque, assim, na verdade, pelos estudos, né, pelas pesquisas, o que eu compreendi é que há o intelectual orgânico mais ligado à classe progressiva, né, do ponto de vista nesse momento histórico, seria a classe burguesa, né, inclusive foi a conclusão que nós chegamos com os tenentes, né, que eles são intelectuais orgânicos. No sentido dos intelectuais tradicionais, seriam os intelectuais mais ligados aos grupos conservadores, né? Posso fazer um adendo, Carol? Rapidinho. É isso mesmo que a Carol falou, só fazer um adendo, né? Que quando a gente fala de intelectual orgânico ou tradicional, é o tipo de ligação que tem com a classe, né? Então, os intelectuais orgânicos são aqueles ligados aos setores progressistas, né? Mas esses setores, na época, né, de uma nascente burguesia, você tinha intelectual orgânico da burguesia, né? Então, hoje, no Brasil, como é que a gente pode pensar intelectual orgânico da burguesia, né? Então, do meu ponto de vista, isso é sempre muito, muito polêmico, né? Porque existe uma discussão sobre isso, mas do meu ponto de vista, né, a gente ainda está sob o capitalismo, né? Então a gente não tem uma nova forma de governo que superou o capitalismo, e o capitalismo aparece como uma reminiscência do passado, né? Pelo contrário, né? O sistema é capitalista. Então o capitalismo ele é ainda o sistema presente que não foi superado. Portanto, a burguesia tem seus intelectuais orgânicos. Assim como as classes trabalhadoras têm seus intelectuais orgânicos. É o tipo de ligação, é o tipo de organicidade que é diferente. Porque a burguesia é organizada pelo Estado. Ela é centralizada pelo Estado. Então, os intelectuais que a gente chama de intelectuais burgueses, eles não precisam ter uma ligação orgânica com a classe, no sentido de ter uma ligação íntima, de estar presente, né, de ouvir, de discutir com a classe. Por quê? Porque é mediado pela própria cultura, né? Então, se a gente pensar os intelectuais hoje, né, orgânicos da burguesia, a gente pode pensar nos intelectuais que escrevem nos grandes veículos de comunicação, né, nos educadores que formulam teorias que reforçam a ordem. Intelectuais tradicionais permanecem sendo aqueles ligados às antigas classes oligárquicas, ao latifúndio, né, às formas não democráticas, reacionárias, né? E os intelectuais orgânicos, digamos, das classes trabalhadoras, das classes subalternas,
eles precisam de uma ligação mais íntima. Então, eles são aqueles dirigentes políticos que estão na luta, imediatamente na luta, né? Então, Riviane, o tipo de ligação com a classe é o que define, e também a classe define a forma de atuação, né? Isso também varia muito conforme o contexto histórico, né, Luciana? Porque Exatamente. os que seriam, no caso, na década de 30, já não são mais os que são hoje, né? Exatamente. Então, os conceitos gramscianos são muito móveis e abertos, mas a gente pode voltar a isso depois, tá, Riviane? Se você quiser, a gente pode conversar mais. Desculpa, Carol, se eu interrompi demais você. Pode continuar. Acho que ninguém tem mais questões, não, né? Luciano, só uma pergunta, dá licença será que, nem sei se pode ser considerado intelectuais, mas os defensores bolsonaristas seriam, sei lá, me passou pela cabeça, né, seriam considerados esses intelectuais tradicionais? Olha, Mira, a gente pode. Agora a gente tinha pensado em questões mais pontuais, a gente pode retomar a sua questão, que é bem importante, né? O Álvaro Bianchi, ele tem caracterizado o Olavo de Carvalho como um intelectual, né? Então, agora, eu caracterizaria como um intelectual tradicional, né? Justamente porque ele está ligado a formas reacionárias, ou seja, que vão contra, né, aquilo que a gente entende de formas modernas, né? Mas eu acho que a gente pode retomar essa questão no final. Pode ser? Tá bom, então. Pode sim. Pronto, então eu vou dar um pouco de continuidade. Miriam, você pode se sentir à vontade ao final para retomar, tá certo? Caroline? Oi, Sebastião. Alô? Oi, eu te ouço, Sebastião. Ah, sim. Não, Carolina, é coisa rápida. Eu sempre, quando a gente lê Gramsci, quando chega, porque esses conceitos de Gramsci, eles são muito fluidos, assim, eles navegam, né, para cima e para baixo, de acordo, às vezes, com a época, o momento histórico, o contexto. Aí, para eu fixar muito bem na minha memória, eu colocava assim: o intelectual tradicional é aquele intelectual que mora na Torre de Marfim e que não se imiscui em causas populares, são reacionários, né? Olham o povo de cima para baixo, né? Inclusive tem até um ditado que diz o seguinte: águias não catam moscas. Ou seja, os intelectuais tradicionais não se imiscuem, não se intrometem em assuntos de pouca importância para eles. E o intelectual orgânico é aquele intelectual das massas, umbilicalmente ligado às questões populares, né? Eu vejo assim, posso estar errado. Era só. Ah, Sebastião, não, eu não acho que você está errado. Só do ponto de vista dos intelectuais, considerar essa questão do grupo social mais progressivo e do grupo social mais conservador, né? Que é o caso dos tradicionais. O progressivo seria o... Exatamente. Pronto. Uma certa prepotência, né? Isso. Era só isso, Carolina. Desculpa interromper. Boa tarde. Não sei se poderia, quero usar a palavra para parabenizar a Luciana pela atividade, mais uma vez, né? Pedir desculpa por não estar aqui podendo abrir o vídeo. Passei a manhã toda numa reunião do departamento muito tensa. Aliás, esses últimos dias têm sido para todos nós muito difíceis, né? Dias muito difíceis, mas aí tentando recompor o ânimo depois de acordar, né, com a figura
de um reitor que, enfim, já sabemos, não é, empossado nos porões aí, e na calada da noite, praticamente, né, como é próprio, inclusive, de uma estratégia e uma tática que vem sendo conduzida por este governo. E que, de alguma maneira, tem muito a ver também com o que Caroline coloca, né? A minha pergunta vai para a Carol, mas também por extensão para a Luciana, que é especialista, né, aí em Gramsci e tal. Em relação ao tema dos intelectuais, né, eu não sei, Luciana, se é possível dizer, e queria ouvir um pouco, né, ouvi-la e ouvir Carol também, se é possível dizer que o lugar que os intelectuais ocupam, desde um ponto de vista, né, gramsciano, e que eu acho que o lugar que os intelectuais ocupam na perspectiva orgânica, na perspectiva tradicional, né, eu acho que como se trata aí ela deve tem a ver com a luta de classes, não é? Como o caminho que a luta de classes é conduzida, não é? E nesse sentido eu vejo que, de fato, o avanço dos militares na perspectiva apontada nessa conjuntura, eu acho que é a expressão, sim, da luta de classes no Brasil e que, de alguma forma, por uma série de questões que, na conjuntura política nos últimos anos, os intelectuais orgânicos vinculados à classe, na verdade, por estarem um pouco mais, digamos assim, longe da classe, permitiram esta ofensiva dos intelectuais tradicionais, no sentido clássico do que a gente está tratando aqui da luta de classes, né? Então, eu não sei se não estou correta em afirmar isso, queria ouvir um pouco Luciana, porque é preciso que a gente entenda esses conceitos que não são, para não fazer uma análise mecanicista, né, de Gramsci, que eu acho que foi uma interpretação. Seu microfone foi fechado, Cláudia. Eu fechei aqui por causa da minha cachorra que está ali gritando. Infelizmente, é um pouco essa coisa doméstica, né, que a gente está enfrentando aí no trabalho. Então é isso, não, só colocar um pouco isso, porque eu acho que para a gente não perder a ideia, para não ter uma ideia mecanicista, eu acho que claro, Carol coloca no trabalho dela um pouco essa coisa, né? E eu acho que aí os conceitos de guerra de movimento, guerra de posição, talvez expliquem também, associados aí a esta compreensão do lugar que os intelectuais ocupam na conjuntura. E só para fechar, dizer que espero muito que a gente consiga avançar numa construção coletiva da resistência na UFPB, não é, contra esse processo que vai no sentido de desconstrução de ofensiva aos processos democráticos, não é? E que a intelectualidade orgânica, que de fato está um pouco alijada, não é? E, enfim, de um caminho que seja um caminho vinculado às classes e à luta de classes, que a gente consiga encontrar um caminho para se aproximar da perspectiva, de fato, que nos interessa a todos, que obviamente, construir uma república democrática, ainda que burguesa, como diria Lenin, né, que interessa a todos nós, mas uma república democrática burguesa que vá de encontro aos interesses da classe trabalhadora. E espero que os nossos intelectuais orgânicos que circulam na universidade, que estão vinculados a essa perspectiva crítica, marxista, né, que a gente consiga somar forças aí para fazer os enfrentamentos necessários para um momento tão difícil que a gente está vivendo na conjuntura brasileira. Parabéns a Carol, parabéns a Luciana, e espero também contar com o grupo, não é, para somar aí, junto com o GEPET, na luta e na resistência a esse momento que nos aguarda e que, para todos, é muito difícil. E a todos que estão assistindo também aí, desejar uma boa tarde e uma boa jornada aí no IGSS. Parabéns, Luciana e Carol. Deixo vocês e queria ouvi-las um pouco sobre isso. Obrigada. Carol? Oi. A palavra está com você.
Só para reforçar, né, essa questão da luta de classes. De fato, a partir da nossa perspectiva de análise, né, marxista, nós consideramos que esse é o fator determinante da caracterização, né, dos intelectuais, a partir da sua vinculação com os grupos sociais, né? Na verdade, as classes sociais fundamentais de uma produção capitalista. Então, de fato, houve sim o distanciamento, como você colocava, né, dos intelectuais orgânicos desse momento, os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora, né, e que desembocou, né, nessa conjuntura que nós estamos vivenciando hoje, de o retorno dos militares ao poder do Estado, né? Então, embora os militares sempre estiveram, né, à espreita do poder político, ora ocupando cargos em ministérios, mas é exatamente no momento como este, né, que você também utiliza os conceitos, né, de guerra de posição e de guerra de movimento. Então, naquele momento histórico de 30, os tenentes utilizavam o conceito ou utilizavam a tática da guerra de movimento, né? Então, de fato, hoje, nós perdemos um pouco esse espaço, do ponto de vista da classe trabalhadora, para o conservadorismo, né? Que hoje está instaurado. Não sei se é bem nessa perspectiva que você colocava. Cláudia, você fez para mim também as perguntas, eu queria pedir licença para fazer a discussão no final da fala da Carol, porque eu gostaria de discutir um pouquinho mais longamente essas questões que você colocou, sabe? São questões importantes, e eu queria conversar um pouco mais, mas eu não quero roubar aqui a fala da Carol mais do que eu já roubei, mas, de todo modo, quero te agradecer muito por estar aqui, por colocar essas questões. Aí eu só vou pedir licença, a Carol ainda tem 10 minutos para terminar a fala dela. Só 10, Luciana. A gente pode colocar mais, Carol, porque teve um pedaço das perguntas que eu não computei. Então, mais 20 minutos, tá bom, Carol? Tá, eu vou aplicar aqui. E aí a gente retorna essas questões, tanto a questão da Miriam, do Sebastião e da Cláudia. E também, em alguma medida, que a Riviane colocou. Tá bom, gente? Tá certo. Então, né, dando continuidade, eu trouxe um pouco também o debate da Revolução Passiva Brasileira, né? Então, como eu já tinha colocado, há um consenso de que o processo da Revolução Burguesa Brasileira, ele se desenvolveu, né, através de um longo processo. Para Florestan Fernandes, que foi um dos autores centrais nos nossos estudos, esse processo ele tem início desde o período da independência e vai até a ditadura de 64, né? Então, entre esse período, a década de 30 se coloca como o momento principal em que houve, de fato, a consolidação de um Estado burguês no Brasil. Para analisar esse processo como uma revolução passiva, nós nos apropriamos da tradutibilidade, que é uma categoria gramsciana, enquanto recurso metodológico que possibilita a compreensão da particularidade brasileira a partir da semelhança com a realidade italiana. Então, conforme aponta Lacorte, cabe à tradutibilidade buscar a real identidade ou a substancial diferença, essa citação está no roteiro, entre os efeitos concretos de dois ou mais fenômenos, linguagens ou expressões, para estabelecer se esses são reciprocamente traduzíveis, quer dizer, se eles são ou não são expressões de uma mesma praxis, cultura ou civilização já existente ou em desenvolvimento. Então, a partir dos elementos, né, que são semelhantes da realidade brasileira e da realidade italiana, torna-se possível a tradução da categoria revolução passiva para o Brasil. Então, não se trata de uma aplicação de um esquema lógico, né, de uma forma mecânica, esquemática da categoria puramente para a análise da realidade brasileira, né? Uma vez que cada realidade nacional possui particularidades
e configuram a sua identidade, o que também viabiliza a tradução integral dos elementos que a compõem. Desse modo, nós utilizamos a tradutibilidade para aplicar as categorias e os conceitos de Gramsci para outras nacionalidades, né, a exemplo do Brasil, que possibilitam analisar, né, a partir das semelhanças, realidades diferentes da que foram utilizados originariamente esses conceitos. Então, inclusive, o próprio Florestan Fernandes, na Revolução Burguesa no Brasil, ele coloca que esse momento também foi um movimento de revolução encapuçada, né? E que nas suas referências, nós também visualizamos que ele cita Gramsci nas suas referências. Então, não sei ao certo, não sabemos ao certo, se ele se referia a esse conceito de revolução passiva em Gramsci, mas que há uma semelhança. Então, a Revolução Brasileira de 1930 foi o momento político da articulação pelo alto, né, entre as velhas oligarquias agrárias e a nascente burguesia industrial. No entanto, nós não tivemos no Brasil o surgimento de uma burguesia nos moldes europeus ou americanos clássicos, né? Então, não houve aqui um tipo de revolução burguesa, a exemplo da Revolução Francesa clássica. Ao contrário desses países da Europa, o Brasil possui a singularidade de que a burguesia não efetiva a sua dominação como um projeto autônomo. Então, a ascensão de Vargas ao governo federal, né, que materializa mais objetivamente essa revolução burguesa em 30, se deu mediante uma junta provisória. Como o próprio Coutinho coloca, o triunfo dessa revolução de 1930 levou à formação de um novo bloco de poder, no qual a fração oligárquica ligada à agricultura de exportação foi colocada numa posição subalterna, ao mesmo tempo em que se buscava cooptar a ala moderada da liderança político-militar das camadas médias, os tenentes. Mas o caráter elitista desse novo bloco de poder fazia com que os setores populares permanecessem marginalizados. Então, nesse momento da ascensão de Vargas, não houve uma participação efetiva das massas populares. E essa chegada, né, essa ascensão de Vargas ao governo do Estado em 30, ocorreu mediante uma tomada do governo sob o comando dos militares, sendo que agora eles não estavam mais sob o comando de Luiz Carlos Prestes, né, mas agora sob o comando do Góes Monteiro. Cabe também aqui fazer um destaque para o caráter tardio que esse movimento acontece aqui no Brasil, quando comparamos aos países do núcleo central do capitalismo, né? Inclusive, existe uma análise bem interessante sobre esse processo, que é do José Aricó, né, que ele chama esse processo aqui nos países latino-americanos, como o Brasil, de revoluções derradeiras, né? Também há uma corrente de análise que interpreta esse momento da Revolução de 1930 como uma revolução das classes médias, né, que é inaugurada por Virgínio Santa Rosa na sua obra O Sentido do Tenentismo. Então, todo esse processo de revolução passiva que acontece no Brasil em 1930 pode ser mais visivelmente perceptível através de uma dialética da inovação-conservação, ou seja, né, e se inova do ponto de vista econômico, quando se introduz os elementos da burguesia emergente, e se conserva do ponto de vista das velhas formas, né, das oligarquias tradicionais. Então, há uma aliança entre as antigas e as emergentes classes sociais. Há uma propulsão inovadora na economia, mas a velha relação política se conserva com essa aliança, né? Uma vez que a burguesia que estava emergindo era dependente das oligarquias agrárias. Então, o que se verifica também é uma ausência de iniciativa popular. Aproximadamente perto da década de 20, né, nós podemos visualizar algumas movimentações populares, mas de forma
pontual, a exemplo da Greve Geral de 1917 e alguns movimentos regionais, né, que desenvolveram. Mas só que esses movimentos não assumem uma pauta unificada que venha, de fato, a transgredir a ordem. Então, esses movimentos não alcançam, isso também se constitui, né, uma das características da Revolução Passiva, o fato desses movimentos não alcançarem uma iniciativa popular unitária. Então, a atuação dos militares na Revolução Passiva de 1930 pode ser caracterizada como intelectuais a partir desse papel dirigente que eles assumiram quando da ascensão de Vargas, né, que eles estavam à frente desse processo. Inclusive, o próprio Vargas era um militar, né? Nas análises de Gramsci para a América do Sul e Central, ele se refere a esses países indicando que os intelectuais tradicionais podem ser enquadrados em duas categorias que, embora não fossem amplas, eram constituídas pelo clero e pelos militares. Vocês também podem acompanhar essa citação no roteiro. Quando ele diz que, de fato, encontramos na base do desenvolvimento desses países, da América do Sul e Central, os quadros da civilização espanhola e portuguesa dos séculos XVI e XVII, caracterizada pela Contra-Reforma e pelo militarismo parasitário. As cristalizações ainda hoje resistentes nesses países são o clero e uma caixa militar, duas categorias de intelectuais tradicionais fossilizadas na forma da metrópole europeia. E aqui eu quero chamar a atenção para esse elemento, porque aqui constituiu, né, um dos nossos problemas de pesquisa, né? Que Gramsci coloca a hipótese para os países da América do Sul, incluindo o Brasil, que os militares se constituíam como uma camada de intelectuais tradicionais. No entanto, nesse momento de 1930, né, com os levantes tenentistas, nós podemos observar uma singularidade do Brasil, né, a sua particularidade, que foi o fenômeno da politização dos militares. Então, os tenentes, né, especificamente, não se encaixa em nenhuma fórmula pré-existente e rígida, como o Gramsci coloca, né? Então, apesar desses militares, originariamente, participarem, né, de uma casta militar, como o Gramsci define como intelectuais tradicionais, aqui nós realizamos uma análise dos tenentes de uma forma mais específica, né? Que nesse recorte eles se caracterizam como orgânicos, uma vez que eles estavam mais vinculados aos grupos sociais progressistas e não aos grupos sociais conservadores e do regresso, né? Então, como a gente também já discutiu nessa pausa, né? Isso é muito determinado a partir da conjuntura histórica e da luta de classes, do momento da luta de classes. Então, no período de 1930, o grau de organicidade desses intelectuais em relação aos grupos sociais fundamentais estava mais vinculado ao grupo progressista. Por isso, os tenentes se colocam como um movimento contraditório, que, embora eles tenham se gestado no interior do Exército, que se coloca, assim, como uma instituição conservadora, né, e daí se encaixaria na definição de Gramsci, mas os tenentes, eles passam a assumir uma tarefa mais orgânica do ponto de vista dessas classes emergentes. Então, aqui eu trouxe alguns elementos, né, que reforçam essa hipótese do protagonismo dos tenentes enquanto intelectuais na Revolução Passiva Brasileira sob 3 perspectivas. A primeira é o fato de que os militares que endossavam a carreira do Exército advinham majoritariamente da pequena burguesia industrial nascente, composta pelas classes médias das cidades.
cerca de 76% dos militares que endossavam essa carreira do Exército, né, segundo os dados de Carvalho, que nós utilizamos, advinham das classes médias. Então, esses tenentes também expressavam os interesses dessa classe, né, quando eu colocava aquelas pautas de defender o regime e republicanizar a república, né, do voto secreto, todas aquelas pautas estavam vinculadas a essa classe. O segundo elemento é o fato dos militares terem desempenhado uma função conectiva organizativa no período de Vargas, quando eles, de fato, encabeçaram esse movimento para a ascensão de Vargas. E o terceiro elemento é o fato dos militares não terem conseguido efetivamente organizar o movimento orgânico das massas na Revolução Brasileira de 30. Inclusive, quando a coluna Prestes, né, se aproximou mais das massas populares, ao entrar em contato, né, com a marcha no interior do país, eles não estabeleceram um vínculo, por exemplo, com as massas rurais. Então, isso também se coloca como uma questão de que eles não conseguiram se articular, né, com a grande massa popular. Esse movimento ficou restrito a um pequeno grupo entre os próprios militares e uma parcela mínima de civis, de modo que não soube se ligar às necessidades da grande massa do povo. Como desdobramento desse movimento, nós também identificamos um processo de transformismo desempenhado pelos intelectuais tenentes. Embora eles tenham assumido a insurgência como prática política, os militares que constituíam esse movimento foram reassimilados ao Estado. A absorção dos intelectuais tenentes ocorreu de forma gradual e contínua, como aponta Gramsci, em 3 momentos centrais. Inicialmente, a partir da incorporação das reivindicações do movimento tenentista no programa do governo da Aliança Liberal. Então, desde a candidatura de Vargas, né, ele já incorporava no programa da Aliança Liberal algumas reivindicações do tenentismo. Posteriormente, o fato do desempenho dos tenentes como uma das forças propulsoras do movimento de 30, porque antes eles se colocavam contrários à ordem, inclusive o movimento tenentista já surge com essa perspectiva, né, de ser um movimento que expressava as insatisfações com a ordem vigente da política oligárquica, e quando Vargas assume o governo, a presidência, né, ele nomeou vários líderes tenentistas para assumir as funções de relevo, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, o que caracteriza o terceiro elemento. Então, os cargos de indicação por parte do governo foram todos ocupados por representantes das forças políticas e das alianças que Vargas realizou na campanha eleitoral e que propiciaram a sua ascensão, que foram os militares, né, os representantes do movimento tenentista. Vou trazer só algumas considerações para a gente ir para o debate. Portanto, tendo em vista os elementos da conjuntura de 30, é possível chegar à conclusão de que os intelectuais do movimento tenentista caracterizam-se como intelectuais orgânicos e não como tradicionais, em função da sua vinculação de classe, da função política que assumiram e pelos caminhos que o movimento trilhou, né, como a gente também já havia colocado, a partir das determinações históricas da luta de classes, né, que eles assumem essa caracterização como intelectuais orgânicos. Então, a partir dessa inferência ao passado, também foi possível observar que os militares eles sempre estiveram à espreita do poder político. Quando esse setor não desempenhou um protagonismo ativo politicamente no comando do governo federal, teve algum representante na ocupação de ministérios ou cargos de direção. Nesse sentido, observamos que os militares são chamados a intervir ativamente na política quando há uma ameaça de subversivismo popular sob o discurso semelhante à década de 30, de purificar o regime e de republicanizar a república, como aponta Werneck Sodré. Também podemos observar que o discurso de combater a corrupção, com o argumento da ética e da moral na política, não ficou restrito ao movimento militar de 1930.
mas perpassa o golpe de 1964 e se atualiza no governo que atualmente está no comando da República Federal do Brasil, com destaque para as reivindicações por parte dos setores das classes médias, que foram às ruas em março de 2018, solicitando uma intervenção militar e também carregavam o discurso do fim da corrupção na política. Este discurso, que representa a classe média, tornou-se mais evidente com a candidatura e a eleição do Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais, em outubro de 2018. E com isso, eu encerro aqui a minha fala. Não avancei na análise, né, tendo em vista a limitação do tempo, tanto aqui da exposição, como também no processo, né, de construção da pesquisa, não era possível fazer uma análise com a conjuntura ainda em andamento. Então, mais uma vez, muito obrigada, Luciana, e vamos às questões. Eu que agradeço, Carol. Eu acho que o seu objetivo era falar de 30, né? Eu acho que pensar a conjuntura contemporânea a partir desses elementos que você levanta é uma outra tarefa, né? E quem sabe a gente possa pensar um pouco agora. Eu queria, então, trazer as questões que foram colocadas no meio da sua fala, e a gente não pôde discutir muito, que, na verdade, elas giram em torno da questão essencial, que é como definir o intelectual, né? A partir de que critério se define intelectual orgânico e intelectual tradicional? Acho que muitos apontamentos importantes foram colocados aqui, né? O Sebastião aponta, né, para o próprio procedimento do intelectual indica, né, as características da sua relação com a classe, né? O Sebastião indicou claramente, olha, aquele que está na coluna de marfim não pode ser orgânico, né? E aquele que está na luta com as massas com certeza um intelectual orgânico. Então, aí nós temos algumas balizas, mas o problema é cabeludo, né? Porque a Cláudia também faz algumas indicações que são importantes, né? Que é a luta de classes, quem nos diz se o intelectual é orgânico ou se não é, né? E a Miriam coloca a questão, então, e pensando o Brasil contemporâneo, o intelectual como alguém como Olavo de Carvalho, se ele pode ser classificado como um intelectual. Então, Carol, eu queria que você fizesse algumas observações sobre isso, né? Até onde você entende que se possa chamar aqueles que mobilizam via redes sociais de intelectuais, de dirigentes políticos, né? Em que sentido? E depois, deu agora seu tempo. E depois eu queria fazer alguns apontamentos também sobre a sua fala e algumas questões para você. E também tentar responder um pouco a Cláudia, né? E aí, está com você a fala. Tá, eu vou fazer algumas considerações assim mais gerais, tá? E se ficar alguma coisa que eu não consiga, você como pesquisadora sênior em Gramsci, você pode colocar. A partir da própria... Quando o Gramsci faz aquele questionamento, né? Cada grupo social tem para si uma camada de intelectuais que ele também alarga esse conceito, né, ao afirmar que todos os homens são intelectuais. Então, assim, do ponto de vista desses sujeitos que atualmente, né, se colocam como dirigentes desse movimento, né, inclusive do bolsonarismo, como a Miriam colocava, eu acredito que pelo caráter conservador, né, e dos ideais que se colocam no ponto de vista mais ultrapassado, né, conservador, eu caracterizaria como intelectuais tradicionais, né, na conjuntura atual. Só que, como você também já colocou, isso vai variar muito, esses conceitos são muito fluidos, e isso vai variar conforme o momento político e a luta de classes que está posta no momento, né? Teria mais alguma questão específica de Cláudia? Eu acho que ela falou no sentido da conjuntura que se desdobra atualmente, né, a partir
Não sei, Cláudia, se você coloca a partir dos governos Lula, por exemplo, né, que foi também um ponto das nossas pesquisas. É isso mesmo. Na verdade, sua dissertação se desdobra, né, Carol, um trabalho que vem desde a iniciação científica, né, e que a gente tinha discutido um pouco o caráter transformista, não é, o caráter transformista da era Lula, e que tem a ver um pouco com o papel que os intelectuais orgânicos vinham assumindo nessa conjuntura. Era um pouco aí, refletindo um pouco essas questões para socializar com todo mundo. Parabéns, Carol, pela exposição. E obrigada aí a Luciana pela oportunidade de participar aqui do debate. Obrigada. Obrigada, professora. Bom, Carol, eu queria fazer algumas pontuações sobre isso e depois eu volto, jogo para você de novo, para você falar um pouco mais sobre o seu objeto. Tá. Então, todas as vezes que eu falo sobre o tema dos intelectuais, me perguntam, e tal papel social, é orgânico essa é uma discussão interminável, né, por exemplo, porque justamente, eu acho que o trabalho da Carol, ele é importante, porque ele justamente fala, olha, Gramsci olhou para o Brasil e falou, lá tem um grande número de intelectuais tradicionais que são formados por clérigos e militares. E a Carol falou, não, mas espera aí, nem todos os militares são tradicionais. Assim como a gente pode dizer, nem todos os clérigos foram tradicionais, se a gente olhar, por exemplo, para a teologia da libertação, não é? Que teve um papel fundamental na fundação do PT, do MST, enfim, né? Eu já falei disso aqui com vocês. Então, o trabalho da Carol, ele chama atenção para a particularidade. Então, a gente não dá para a gente dizer que os evangélicos, os pastores, são tradicionais ou são... Depende muito de qual pastor, de qual a relação com a classe que ele tem, não dá para fazer análise assim, a partir de uma grande quantidade de casos. Nesse caso, a gente tem que olhar, tem que ter um olhar mais fino. Exato, a experiência do exército bolivariano, né? A gente pode pensar em várias outras, no Exército de Libertação Zapatista, que também tem um caráter militar, enfim. Então, não dá para a gente generalizar. Mas, assim, quando Gramsci, a Carol já falou muito bem, eu não vou ficar repetindo o que ela já disse, né? Quando o Gramsci ele caracteriza o intelectual, é sempre pela relação com a classe. Então, o que ele quer mostrar é que não existe intelectual desligado de classe. Todos os intelectuais, eles expressam a ética e a política adequada a alguma classe, não é? Então, ele pode não ser orgânico, mas ele está ligado a alguma classe, né? Então, quando Gramsci caracterizou os intelectuais nos cadernos do cárcere, nas situações específicas da Itália, ele caracterizou os clérigos, os militares, os intelectuais que estavam ligados a esses setores, mesmo que não fossem nem clérigos, nem militares, mas expressavam, né, essa visão de mundo adequada ao feudalismo, ao domínio da igreja, eles eram intelectuais tradicionais, e principalmente aqueles intelectuais ligados à propriedade de terras, que a igreja também e o exército também estavam ligados à propriedade de terras. Então, tem aí um corte que é das relações não especificamente capitalistas, né, que tinha um conjunto de intelectuais que defendiam tais relações ainda, mesmo que essas relações já tivessem sido superadas. E os empresários, os novos modos de produção, né, os dirigentes, os gerentes, são caracterizados como intelectuais, né? Então, você tem intelectuais orgânicos também da burguesia, né? E aí, o grande exemplo de intelectual do Gramsci nos cadernos do cárcere é Croce, Benedetto Croce, né, que é um filósofo neo-idealista, com grande importância na cultura italiana, mas quando o Gramsci fala de Croce, ele não chama nem de tradicional e nem de orgânico, só de intelectual.
né? Então, tem essa possibilidade, né? A gente não precisa, não necessariamente, ou é orgânico ou é tradicional. Então, eu acho que no caso do Olavo, como disse a Carol, eu acho que a gente pode caracterizar ele como tradicional, por quê? Porque ele exerce algum papel de direção direta, né? Ele está em contato com as massas de alguma forma. Mas os intelectuais da burguesia nem sempre eles têm essa ligação mais direta, né? Então, para caracterizar mais concretamente, a gente precisaria mesmo de ver caso a caso. E é isso que a Carol faz, né? Então, ela olha para os tenentes, nas relações que eles estabelecem com as classes médias, e ela diz, olha, existe uma organicidade aqui, porque eles estão com tática de guerra de movimento, eles estão imersos na luta, então eles têm uma organicidade, né? Então, eu acho que é isso, né? Analisar a relação de classes presente naquele momento. Então, não dá para falar, olha, os pastores evangélicos são intelectuais tradicionais ou orgânicos? Não sei. Depende da forma como eles atuam, né? Não dá para fazer análise em bloco, né? Se nós pegarmos esses grandes, né? Por exemplo, pegar o dirigente das maiores igrejas, né? São intelectuais tradicionais, eles estão ligados, né, a essa concepção reacionária, mas você tem um sem número de pastores, você tem um sem número de lideranças religiosas que são progressistas, né? Então, a gente precisa ver caso a caso. E aí, Carol, eu acho que o seu trabalho, né, ele traz, assim, 2 elementos importantes para a análise que eu queria que você comentasse, né? Primeira é a atuação política dos militares no Brasil, né, de forma geral. Quer dizer, os militares, por definição, ou institucionalmente, eles não formam um corpo político, eles formam um corpo técnico. Então, não no Brasil, mas na América Latina como um todo, existe uma politização dos corpos militares. E isso é uma constante na história do Brasil, né? Então, seu trabalho ele mostra a politização e ele aponta para um caso, digamos, específico. Mas você tem, né, a ditadura militar foi justamente isso, né? A politização de um corpo burocrático, né? E o segundo elemento que o seu trabalho aponta para a gente é a existência de uma esquerda militar, né, dos tenentes, que contrariam, né, um caráter mais do intelectual corporativo, burocrático, tradicional, né? Então, eu acho que essas 2 questões, a particularidade da politização dos militares e a particularidade da esquerda militar que você traz, apontam para um caráter mais estrutural da América Latina, mas vamos falar do Brasil, né? Que é a constituição dos intelectuais no Brasil, né? Que é uma das questões que a gente discutiu durante o seu trabalho, e que é o que o Carlos Nelson Coutinho discute. Então, se você quiser discutir um pouco, né? Que os intelectuais no Brasil, eles já se formam nos quadros conservadores, né? Aquele texto do Carlos Nelson Coutinho, que eu nunca lembro o nome, é Cultura e Sociedade no Brasil, exatamente, que ele vai dizer que por conta da Revolução Passiva, o protagonismo do Estado, os intelectuais já se formam à sombra do poder. E que, então, o grande desafio do Brasil é formar intelectuais orgânicos nas classes subalternas. Porque quando a gente tem dificuldade de formar, e quando a gente forma, eles são cooptados. Né? Então, um pouco a gente refletir sobre isso, né? Que porque você coloca, né, a ausência do elemento jacobino. Aí seria bom você falar um pouco mais, né? Passou bem batido, eu não sei se todo mundo prestou atenção, mas isso é importante. Você definir o que é o elemento jacobino e por que ele é importante, né? Que se refere diretamente à nossa dificuldade de criação do elemento nacional popular. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, de acordo com as suas próprias reflexões, que eu sei que você já tem, né? Sobre o que é o elemento jacobino
por que ele está ausente no Brasil e qual é o custo dessa ausência, né? Bom, a ausência do elemento jacobino se dá exatamente porque no Brasil nós não tivemos um movimento unificado, né, da massa popular, do ponto de vista disruptivo, né, de transgredir a ordem burguesa e acontecer, de fato, uma revolução clássica nos moldes franceses, por exemplo. Nós não tínhamos um projeto de nação, de sociedade pronto, né? Nós não conseguimos construir, articular esse projeto. Inclusive, é isso exatamente que determina o elemento, a ausência, né, do elemento nacional popular, né? Aí, então, essa realidade se assemelha com a realidade italiana, que lá também não havia essa articulação das massas populares, no sentido de conseguir, de fato, ascender ao poder do Estado. Eu não sei se ainda está passando batido, mas, em síntese, eu acho que é isso, essa reflexão. Não foi uma crítica, só porque eu queria que você falasse mais. Tá. Em relação à politização dos militares, Luciana, isso é o que, de fato, constitui a particularidade da realidade brasileira, inclusive também da América Latina, né, como a gente também estava colocando, o fato de que esses militares, eles rompem, né, com essa carreira do Exército e transgridem a instituição do Exército e passam, de fato, a se alinhar com a classe social que estava emergindo, né? Então, isso foi o que caracterizou o movimento tenentista a partir dessa aproximação que se deu com as massas, apesar deles não terem estabelecido uma pauta unificada, né? O que ocasionou também, isso é uma característica que, inclusive, eu queria muito ter estudado na pesquisa, mas que o tempo não deu, que é essa ligação que não houve com as massas populares, rurais. Eles não conseguiram estabelecer uma vinculação com as massas rurais, que naquele momento era um setor popular que tinha possibilidade, né, de se unir e, de fato, conseguir a articulação desse projeto de sociedade que faltava, né, do elemento nacional popular. E, de fato, a existência de uma esquerda militar que contraria a estrutura burocrática, né, do Exército. Inclusive, a figura de Prestes, né, quando ele começa a estudar o marxismo e faz o transformismo para o socialismo, né, quando ele, de fato, muda intelectualmente e politicamente, né, uma reforma intelectual e moral, nos termos do próprio Gramsci, né, quando ele alcança esse movimento que se consagra, né, como uma das figuras que, de fato, conseguiu transgredir essa instituição, que é o Exército. Então, eu acho que é exatamente esse movimento, né, de um movimento armado que conseguiu transgredir a instituição burocrática através de um processo que defendia pautas, né, baseadas em elementos que estavam, naquele momento, que vinham, de fato, a incomodar, né, os militares, que eles se caracterizam como um movimento de politização. Nós temos aqui outra pergunta. Posso fazer? Pode. É possível emergir dessas corporações... É do Sebastião. Tá. É possível emergir dessas corporações e instituições baseadas na eficiência burocrática, na ordem, na disciplina, indivíduos intelectualizados com anseios de transformação social? Bom, Sebastião, o caso do tenentismo é esse exemplo emblemático, né? De sujeitos que estavam ali numa corporação burocrática, baseada numa formação
conservadora e que, de certo modo, eles se colocavam como um projeto revolucionário, né? Ao menos eles se reivindicavam como tal. No entanto, o que de fato eles queriam, né, o que eles de fato reivindicavam, não era um movimento que a fundo viesse a transgredir a ordem capitalista burguesa, mas era apenas uma reivindicação de uma mudança na política oligárquica que se articulava naquele momento na presidência da República, né? Não era um movimento que tinha conhecimento, ou quer dizer, que não reivindicava, né, que conhecimento certamente eles tinham, mas não reivindicavam uma alteração da ordem social vigente, entende? Então, nesse sentido, eles se colocavam como ansiosos de uma transformação social, mas a fundo não reivindicavam uma transformação da estrutura social, do modo de produção capitalista. Apenas uma mudança na política, do ponto de vista da política presidencial. Mas eu acho que o Uba, Sebastião, se você quiser abrir e falar, mas me parece que ele está perguntando se é possível um movimento nacional popular nessas condições? É isso, Sebastião? Exatamente, é porque uma coisa puxa a outra. Um dia desse eu estava lendo um texto do Weber, justamente falando dessa questão burocrática, e os frankfurtianos vieram e falaram, inclusive, aliás, o Bauman falou, o Bauman e outros historiadores, teólogos, por que o Weber não encontrou indícios nessa razão instrumental, técnica, burocrática da ordem, desse aparelho eficiente, não encontrou indícios de que muitas atrocidades viriam em nome dessa eficiência. Inclusive, a questão da moral deixava de existir, o indivíduo estava cumprindo uma ordem e não estava ultrapassando nenhum preceito moral. Tudo em nome da eficiência, da ordem e da disciplina. Então, a razão fazia funcionar isso aí. Então, eu estava fazendo uma conexão, não sei se é uma conexão correta ou não, ou seja, que houve esse movimento tenentista, mas creio que o fundo, a pauta deles, a pauta reivindicatória, não era uma pauta de transformação social, como deve ser a pauta de um intelectual orgânico ligado umbilicalmente às massas e com desejos e anseios de revolucionar, né? De mudar paradigmas, né? Revolucionar, virar a coisa mesmo, tirar uma e colocar outra situação. Creio que o movimento tenentista estava apenas reivindicando direitos de uma classe que talvez não estava sendo considerada, né? Mas não deixou, no entanto, de ser realmente um movimento, né? De intelectuais, eu não diria assim, tanto de intelectuais na sua forma mesmo, bem germinal, bem original, de como Gramsci queria dizer, o intelectual orgânico. Porque quando Gramsci fala intelectual orgânico, a gente sente nos discursos dele e depreende de toda a fala dele que é realmente aquele intelectual forjado, né, no chão de fábrica, que nasce, que emerge daí, que conhece como ninguém o corpo, né, e que tem consciência de classe e engajamento político, né? Ele é bem definido o intelectual orgânico, apesar de depender de vários contextos, né? De certas nuances, de certos vieses, mas o intelectual orgânico de Gramsci, ele tem essa característica, né?
nascer das massas, estar ligado umbilicalmente às massas e ter consciência de classe, né? Entendi, Sebastião. Era só isso, professora. Eu acredito que, assim, partindo de uma perspectiva, né, histórica da luta de classes, eu acredito que é possível, sim. Inclusive, né, tentar uma revolução por dentro do Estado, enfim. Eu acho que dizer que não é possível também é cair num fatalismo, né? E, de fato, um desesperançar. Mas, do ponto de vista, até o momento atual, nós não verificamos esse movimento, né? De fato, dos indivíduos intelectualizados com anseios de transformações sociais, né? Que venham dessas carreiras militares, né? Eu queria fazer um adendo isso. Eu acho também, Carol, que uma das características, né, da Revolução Passiva não é que não existem movimentos vindos de baixo, né? Não é que a população não se organize, mas é que esses movimentos eles não conseguem se unificar, né? Eles são episódicos. Então, se a gente olhar para a nossa história, a gente vê a explosão de revoltas populares e depois a sua morte, né? Elas não conseguem acumular forças, né? Eu acho que se tornar movimentos nacionais. Então, são movimentos episódicos, né? Exato. Então, parece que o nosso desafio, né, é criar movimentos autônomos a partir de baixo, que consigam não ser cooptados pelo Estado e que consigam resistir à violência do Estado. Porque quando a gente está falando, né, de revolução passiva, de criação de uma burocracia, de uma disciplina, a gente tem que lembrar que o Estado brasileiro é também um Estado que ele faz o uso contínuo da força. Isso. Então, ou pela cooptação ou pela repressão aberta. E isso é desmobilizador, né? Isso é desmobilizador. Então, os desafios, né, de criar um Estado que tenha valores democráticos é um desafio da própria organização popular, né? Uhum. Então, o elemento jacobino é justamente isso que você falou, criar um movimento nacional, né, que junte campo e cidade. Esse é o nosso desafio, não é? E em tempos de neoliberalismo é um desafio ainda maior. Nós aqui na UFB estamos tentando criar um movimento que junte professor, estudante e servidor técnico, e está difícil, né? Então, é a organização política. Gente, mais alguém quer fazer alguma questão? Nós estamos caminhando agora para o final, né? Nós já atingimos o nosso teto desejável, que é 1h30. Luciana. Pode falar, Miriam. É a Miriam. Pode falar. Eu queria só fazer uma consideração com o que o Sebastião falou aí agora, que talvez, acho que a tendência quando a gente lê intelectuais tradicionais, intelectuais orgânicos, é considerar os intelectuais orgânicos como a priori já defensores, claro que são progressistas, mas existe o grupo, eu queria só que você, ou a Ana Carolina, que existe o grupo que defende a classe trabalhadora, que atua nessa perspectiva, como existe o grupo que está produzindo para a perpetuação do poder da burguesia, né? Em toda a sua diversidade. Então, eu acho que a gente tem uma tendência a considerar que intelectuais orgânicos em si já são adeptos, eu não sei se foi isso que ele me deixou transparecer, mas a gente tem uma tendência a achar os tradicionais como na verdade, os tradicionais, eles, junto com os intelectuais orgânicos da burguesia,
eles junto conformam assim, no que eu compreendo, né? Pode ser que você dialogue de outra maneira, mas compreendo que todos eles defendam o grupo dominante, né? Então, cada um com defesa de valores diferentes, mas pela perpetuação da sociedade existente. Então, era só nesse sentido que eu queria contribuir, talvez, nessa diferenciação, né? Então, ser intelectual orgânico não necessariamente significa que vai defender a classe trabalhadora, por exemplo. Carol, quer comentar? Não, só adorei a colocação da Miriam, né? Dizer que realmente é isso, que não necessariamente os intelectuais orgânicos estão vinculados à classe trabalhadora, né? Eu acho que foi excelente a contribuição da Miriam. Lembrar que organicidade é o tipo de ligação, né? Não define o conteúdo da ação, né? Isso. Obrigada, Miriam. Acho que a gente vai avançando coletivamente. Essa que é a intenção aqui do nosso grupo mesmo, né? A gente ir avançando. Então, eu vou passar aqui para a Carol, para as considerações finais dela, né? E aí, depois, vou dar os avisos finais. Então, gente, eu quero agradecer esse espaço, que sempre é muito enriquecedor, né? Sempre o grupo tem contribuído bastante com os meus estudos, com as minhas reflexões. É um espaço que sempre acrescenta, né, as inquietações dos demais. E acho que esse grupo também cumpre a função que Gramsci também coloca, né? De, em círculo, nós nos equiparamos, né? Muito obrigada, Luciana, pelo convite. Como eu já havia colocado, sou muito grata por fazer parte desse grupo. E a todos vocês que contribuíram com as suas colocações, com as suas questões, certamente instigaram, né, e continuaram instigando as minhas pesquisas. Muito obrigada.